hoje é o dia em que se comemora a crucificação de Cristo. Tendo sido ele preso, ele passou pelos sinédrio e também abriu-se ali o julgamento de Cristo. E nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que seja notório a esse momento. Por isso vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 53 de Isaías, uma palavra bem conhecida. Todos os irmãos podem nos acompanhar. Glória a Deus. 53 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 5. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos numa sexta-feira onde se comemora e nós estamos também conscientes de que foi num desses dias que Jesus entregou sua vida por nós. A Bíblia diz que ele já era anunciado por muitos profetas. E um dos profetas que fez referência a este momento, a este acontecimento, e conforme diz que ele revelou, profetizou, mais ou menos 700 anos antes do acontecimento, nós então vemos um retrato, vemos Isaías mostrando o sofrimento do nosso Cristo. Parece até que Isaías estava ali na cruz. Ele teve uma revelação de todo o processo, de todo o sofrimento que Jesus passara, descrevendo assim as angústias e todo o processo que se deu com a sua redenção e com o seu sofrimento. O Senhor Jesus, ao nascer, ele já começou sofrendo, e outros mais que sofreram por sua causa. As crianças foram uma das primeiras a darem suas vidas, porque Herodes queria matar a Cristo, porque ouvira que ele tinha nascido. Então assim começou o sofrimento de Cristo. O seu nascimento, conforme todos conhecem, foi um nascimento difícil. No início, ele não pôde ter um lugar para poder a sua mãe tê-lo de uma maneira mais sensata, mas já começou o sofrimento.
E toda a sua vida foi de angústias, de tristezas, de dores. Não vemos nenhum relato nas Escrituras que Cristo estava em festa, sorrindo, dançando, festejando. Até na festa de um casamento em Caná, quando ele apareceu, foi para fazer um milagre e foi para tirar os noivos de uma grande aflição. Isso importa que ele sempre galgou o caminho do sofrimento. E quando esses dias nós nos deparamos com tantas pessoas sofrendo, com tantas pessoas presas em casas, querendo, quem sabe, ter um alívio, uma liberdade, não pode. E até a Semana Santa, como assim dizem, não foi assim tão falada, mostrada, como se via em outros anos passados. Há um sofrimento físico, há um sofrimento na alma, há um sofrimento na família, há um sofrimento emocional, psicológico, moral, em todas as áreas. E culminou com a semana da Páscoa. Muitos não puderam lembrar e fazer uma Páscoa como antes fizera. Mas nós sabemos também que os servos de Deus, o povo de Deus, pode mostrar também nesta semana a profundidade do sofrimento de Cristo. E aqui falando de Isaías, ele profetizou, como já dissemos, mais de 700 anos antes de Cristo. Ele já falara do sofrimento do seu Redentor, do seu Criador. E ele mostra um quadro assim, tão humilhante, tão desprezível, que quando nós olhamos assim profundamente, nós sentimos dores também. Nós sentimos como que estamos envolvidos naquele sofrimento. E quem sabe esses dias de sofrimento, não somente aqui no nosso país, mas em todo o globo da terra, não seja um despertamento. Porque o sofrimento de Cristo deve ser repassado, deve estar na memória de muitas pessoas. Mas aquele povo daquela época e até a sua igreja, o seu povo, como diz João, que ele veio para os seus e os seus não receberam, até o seu próprio povo não o aceitou, não recebeu. João disse que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E quando a gente pensa em não ser recebido, nós olhamos para a profecia de Isaías, que diz: ele foi desprezado, não foi aceito, nem no seu nascimento, nem também na sua morte. Os homens olhavam para ele só querendo receber algo, só querendo solução para os seus problemas. Não olhavam para ele como o Redentor, não olhavam para ele como o Salvador. Até porque a palavra diz que nós devemos olhar para ele para sermos salvos. O mesmo profeta profetizou que nós devemos olhar para ele para sermos salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Mas ele foi desprezado. A palavra que ele trouxe, os ensinos que ele trouxe, não foi dado crédito. As pessoas simplesmente ignoraram, porque não aceitaram a sua pregação. Daí Isaías profetizar dizendo:
quem creu na sua pregação, quem creu em nossa pregação. Porque os homens não o queriam conforme ele veio. Os homens queriam recebê-lo como um homem, um rei, um Messias, um ungido, que não viesse trazer o perdão dos pecados, que não viesse tirar e resolver o problema que havia sido criado desde que o homem pecara lá no Jardim do Éden, tornando assim toda a humanidade separada de Deus, toda a humanidade distante do seu Criador. Como diz Paulo, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Daí todos estão fora da glória de Deus. Os homens queriam-no como o libertador de Israel. Daí então, nós vemos as nações pasmando, como diz aqui no capítulo 52 e o versículo 14, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que o de outros filhos dos homens. Ele causou admiração, no versículo 15 diz, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Os reis ficaram pasmados e os homens da alta sociedade, porque viram vir um homem que não tinha representação, um homem que não tinha uma desenvoltura no meio da sociedade. Daí os homens olhando para ele, se perguntaram e ficaram aterrorizados: como esse poderá nos salvar? Como esse poderá nos tirar da situação em que vivemos? Porque eles esperavam um homem que viesse resolver o problema social, o problema político, e por isso não o receberam. Daí então a palavra que ele trazia era uma palavra de perdão, era uma palavra que era ignorada por muitos, porque eles só conheciam a lei, mas Jesus veio estabelecer a graça. E estabelecendo a graça não foi aceito por ele ou por eles, porque eles esperavam um Cristo com um reino de aparência. Mas ele mesmo disse que o seu reino não tinha aparência, nem aparência política, nem aparência financeira. Por isso ele foi desprezado. E nós vemos ainda hoje o desprezo em muitas pessoas que não olham para Cristo, mesmo estando no estado de calamidade. Aquele homem que estava preso, crucificado ao lado de Jesus, ele repreendeu o outro ladrão da esquerda quando disse: tu ainda nem nesse estado você pode entender, compreender, ou você pode se arrepender. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. E olhando para Jesus ou conversando com ele, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os homens devem, em momentos de dificuldade, olhar para Deus, porque só em Deus está a solução para todas as causas. Mas nós vemos o desprezo pela casa do Senhor, pelas coisas de Deus. O sofrimento é algo notório em toda a humanidade. Quem sabe Deus não quisera permitir que toda a humanidade passasse o que está passando hoje. Mas parece que o Senhor está trazendo os homens a uma responsabilidade, a um conhecimento maior, a justiça. Até porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós podemos até tentar compreender: será que isso não é um juízo de Deus sobre a terra?
Será que não há demonstração para que os homens se aproximem dele? Para que os homens olhem para ele e para que sintam que só nele há esperança de salvação? Mas ele continua sendo desprezado. As coisas que estão no mundo são mais aceitas. Aquilo que atende ao egoísmo, ao desejo carnal, são mais aceitos do que a palavra de Deus. Por isso, muito bem falou Isaías: quem creu em nossa pregação? A palavra de Deus parece que causa dificuldade nas pessoas. Paulo já dissera isso quando ele disse que ele sabia que a palavra iria causar como que comichão nos ouvidos das pessoas, porque não aceitariam a sã doutrina, mas os homens queriam apenas aquilo que lhe agradasse. Jesus foi desprezado porque não agradou a eles, porque não veio atender aos seus desejos emocionais, políticos e morais. Ele veio não para satisfazer a um pequeno grupo de pessoas. Ele veio para tirar o homem do seu pecado, para trazer o homem de volta ao seu Criador, para fazer uma ponte que ligasse o homem de volta a Deus, porque os homens estavam perecendo. E aí o Senhor teve que enfrentar o cálice, beber o cálice. Ele teve que ser desprezado para que pudessem trazer o perdão à humanidade perdida. Nestes dias em que estamos todos separados fisicamente um do outro, devemos olhar melhor para a nossa natureza, olhar melhor para o que estamos fazendo, refletir melhor sobre a nossa vida, o que tem causado dores aos homens. Muitas vezes não é a vontade de Deus, mas as dores têm sido causadas pelo próprio afastamento do homem ao seu Criador. Por isso o profeta, ele diz: de que se queixa os homens? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então é o pecado que tem trazido tantas coisas, tantas maléficas, tantas situações despojado, mostrado na humanidade. Mas o Senhor venceu algo que você não podia vencer. Eu e você e a humanidade pode até se preparar para vencer um vírus, para vencer uma doença, mas não pode vencer jamais o pecado. É por isso que teve que Jesus morrer na cruz, porque só Ele poderia vencer o pecado, só Ele poderia trazer o homem de volta a si, só Ele poderia trazer agora a solução. Por isso a palavra diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque o que Deus fez, o que Jesus realizou na cruz, foi o que eu e você não poderia fazer. Por isso Ele foi ferido, Ele o sofredor, Ele carregou os nossos pecados, a nossa culpa. Ele foi o substituto dos nossos pecados. É chamado de vicário. Ele substituiu a mim, Ele substituiu a você, porque o trabalho que Ele fez, eu e você não poderia fazer. E é por isso que nós clamamos neste dia, nesta noite, e te convidamos para você olhar para o Calvário. Nós não podíamos penetrar em Deus, mas Jesus Cristo no Calvário, Ele tirou esse abismo, Ele rasgou o véu, trazendo de volta toda a criatura ao seu Criador, através do seu sacrifício lá no Calvário. Por isso é importante que você reflita sobre isso, porque na verdade o Senhor quer mais de você do que aquilo que você pode dar. Ele quer receber mais de você o que o seu reconhecimento. Não é importante você ficar indiferente ao sacrifício de Cristo, ficar indiferente nesses dias. Você tem que fazer uma reflexão. Todos que nos escutam, que nos ouvem, façam uma reflexão e vejam o que você está fazendo.
Deus está dando, permitindo que muitos fiquem em casa, que muitos fiquem em famílias para refletir. Até o governo está ajudando as pessoas, dando algum dinheiro para que eles possam se sustentar e nesses dias refletir. Volte à palavra de Deus, volte a orar, volte a glorificar a Deus, volte a render-lhe louvor, porque toda alma precisa adorar ao Senhor. Herodes, por não dar glória a Deus, ele foi comido de bicho. A Bíblia diz que toda a terra tem que se prostrar perante o Senhor. É hora do homem, da humanidade, não pensar apenas no amanhã material, no amanhã apenas formal, mas pensar no amanhã, ou seja, aonde estará você após a morte, onde você passará a eternidade. Deus foi até a cruz para te libertar dos pecados, para te trazer uma forma, um meio de você salvar a sua alma, de você salvar e estar com Ele na eternidade sem sofrimento. Os sofrimentos desta vida são tão grandes, são tão notórios, e você não precisa continuar sofrendo, porque Deus sofreu em teu lugar. É preciso apenas você reconhecer e se voltar para Ele com a tua alma, se voltar para Ele com todas as tuas forças. Jesus, antes de ser crucificado, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Venha a Cristo, entregue sua vida a Ele, deixa de viver conforme a tua própria vontade, deixa de viver conforme o que você presenciou e preparou para você. Volte-se para Deus, adore ao Senhor. Aqueles irmãos que nos escutam, que são membros de igrejas e da nossa igreja, é hora de clamar, é hora de glorificar, é hora de se voltar, é hora de ter mais santidade, é hora de deixar as coisas materiais, carnais daqui, arrepender-se de tudo quanto tem feito e adorar ao Senhor, porque os dias estão próximos, o momento da vinda de Jesus se aproxima. É hora de reconciliação, é hora de deixar os maus caminhos e se converta ao Senhor, como Deus disse através de Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, ouvirei as suas orações. Por isso, amados irmãos, o projeto foi lançado, Jesus já executou. O próprio Deus queria, de fato, acabar com a humanidade, mas Ele depositou toda a sua ira no seu próprio Filho. Por isso a palavra diz que agradou a Deus moê-lo. Ele estava depositando o pecado de toda a humanidade no seu próprio Filho. E quando o Filho ali, ao receber aqueles pecados, o próprio Deus deu as costas no modo simbólico e não aceitou ver o seu filho daquela maneira. Ele estava dizendo: eu não aceito o pecado da humanidade. Como Jesus recebeu a carga humana de pecado de toda a humanidade sobre si, Deus deu as costas a ele. E daí ele clamou: meu Pai, por que me abandonas? Ora, isso está tão notório. Se você continuar no pecado, fazendo aquilo que gosta, você será abandonado também por Deus. Do mesmo modo que Deus abandonou o seu Filho por estar recebendo o pecado da humanidade, Ele também abandona todo aquele que peca. Mas Ele quer provar que o seu abandono não é completamente na eternidade. O seu abandono é momentâneo. E naquele momento, quando Jesus clamou: meu Pai, por que me abandonaste? Ele voltou-se para o seu filho, aleluia, porque na verdade não estava abandonando o seu filho, estava abandonando porque os pecados feriam a sensibilidade de Deus. O pecado fere a Deus, a humanidade fere a Deus por conta dos seus pecados. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos
que não pode ver o mal. Portanto, nesta noite, portanto, neste momento, reconheça, se volte para Jesus. É hora de deixar de pecar, é hora de deixar de praticar aquilo que desagrada a Deus e se voltar para o Senhor, porque quando você fizer isso, você será uma pessoa feliz. A Bíblia diz, para terminar, que Jesus, então, depois que passaria isso, ele veria o seu trabalho e ficaria satisfeito. Ele então, ao ver a realização, a consumação do seu trabalho na cruz, ele ficou satisfeito, porque ele resolveu o problema da humanidade. Então seja uma pessoa satisfeita nesta noite. Resolve o teu problema, entrega o teu fardo a Cristo, se dissipa de tudo isso, e ele então trará vida ao teu coração. Tu podes hoje ter a vida eterna, se você se voltar para Ele. Que o Senhor te abençoe. Que esta semana não seja apenas uma semana em que se faz todos os anos, mas uma semana de reflexão, de que a humanidade se volte para o seu Criador e seja abençoado e seja salvo em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos e que esta palavra edifique o seu coração e lhe traga uma bênção em nome de Jesus.